Brasil, como estão? Quinta-feira maravilhosa, é dia de prévia da rodada, vamos rumo à semana 5 da NFL. Semana passada tive um desempenho até que razoável, né? Apostei algumas zebras que entraram e, por exemplo, o Tennessee Titans quase entrou, Seattle Seahawks foi até competitivo no final, embora a linha ofensiva dos Lions tenha sido demais para o front desfalcado de Seattle. E terminamos aí a última semana com 9 acertos e 6 erros, o que mantém a gente acima dos 50% para essa temporada que está muito difícil de palpitar. E antes de começar as pautas, eu tenho duas novidades para vocês. A primeira é que vem uma novidade fora da NFL, que não vai ser aqui no canal, mas aguardem e acompanhem lá no Instagram, @TonyCurti, que eu vou contando para vocês. E a outra é que, por votação popular, nós temos um nome para você. Oba! Você se chama Eli, que é homenagem aí à maior zebra do século XXI no Super Bowl, que foi o Eli Manning, zebra por 14 pontos no Super Bowl 42 contra o invicto New England Patriots. Então a nossa zebrinha é o Eli, em homenagem ao Eli Manning. Vocês escolheram, vocês membros votaram, então muito obrigado. Olha que fofinho o rabinho dela. Vamos lá então com a minha zebrinha. Vamos começar a nossa prévia da rodada com 5 coisas que você precisa saber. Vinheta na tela, André. Muito bueno, antes de mais nada, como eu sempre falo, se inscrevam no canal, like no vídeo, venham conosco. E se você está vendo esse vídeo na Premiere, eu vou fazer sorteio de 1 Like Plus. Hoje é só 1 Like Plus. E só se a gente chegar a 500 likes na prévia, ao vivo na Premiere. Será que a gente consegue? Então, deixe seu like aí se está assistindo na Premiere e vamos juntos. A primeira coisa que você precisa saber sobre essa semana 5 e para acompanhar a primeira história é o Aaron Rodgers em Londres contra a sua antiga divisão, contra o Minnesota Vikings de Brian Flores, uma defesa temível, às 10h30 da manhã, no horário de Brasília. Rodgers enfrenta aí os Vikings, time que ele enfrentou bastante no passado recente. Bem interessante essa história. A segunda história que você precisa saber é que a semana 5 começa com uma batalha da NFC Sul e o primeiro jogo de Baker Mayfield e amigos contra a própria divisão. Os Buccaneers enfrentam os Falcons e esse duelo pode ser pra lá de importante pensando na classificação da NFC Sul. Parênteses, essa divisão não tem favorito na minha visão. Eu, antes da temporada, estava inclinado a Atlanta, mas eu estou um pouco desapontado com o ataque, até surpreso positivamente com a defesa, mas com o ataque. Está entre Atlanta, Tampa Bay e New Orleans, mas não dá para ter certeza ainda do que vai acontecer. Essa divisão vai ser bem interessante de acompanhar. A terceira coisa que você precisa saber é que a gente pode ter um jogo de recuperação às 5h25 no domingo, Los Angeles Rams contra o Green Bay Packers, e recuperação até de times que sofreram com lesões no passado recente aí nessa temporada. Cooper Kupp e Puka Nacua não voltam, e o Jordan Love já voltou, mas não teve um bom jogo na semana passada. Quem perder aqui se complica um pouquinho aí na briga pelos playoffs, especialmente se for o caso dos Rams. E quem vencer pode dar uma arrancada legal aí, até porque são adversários que a gente imagina que estejam na briga pelo menos do wild card, pensando em elenco, pensando na análise antes da temporada. A quarta coisa que você precisa saber é que a gente vai ter o Justin Fields contra a péssima defesa terrestre dos Cowboys, que deve estar desfalcada sem DeMarcus Lawrence e Micah Parsons. Então ele deve ter pockets limpos para mostrar um pouco mais de evolução no jogo aéreo também. Inclusive no NFL Playbook dessa semana, nosso programete, pílula, que a gente roda na programação aí da ESPN nos intervalos dos jogos, eu vou analisar a evolução no jogo aéreo para o Justin Fields. Fiquem de olho que vai ser bem interessante. E a quinta coisa que você precisa saber, a quinta coisa que você precisa saber não, é a quinta história para acompanhar e tudo mais, é que eu comento a batalha da AFC North. Não que eu comente que seja importante, mas que talvez seja o melhor jogo da rodada. No domingo, às 14 horas, tem Ravens e Bengals. E o histórico do Joe Burrow é ruim contra os Browns e também é ruim contra os Ravens. E se perder aqui, os Bengals ficam 1-4 com uma derrota dentro da divisão, coisa que eles não têm ainda. Se vencer, talvez pode ser uma virada de chavinha aí para Cincinnati. Do outro lado, partida bem importante para os Ravens, que tiveram uma afirmação na semana passada contra o Buffalo Bills. Vamos ao momento histórico agora. Bom, então os dois momentos históricos aqui nessa semana, o primeiro deles é o... Deixa eu colocar a zebrinha aqui que ela tá me incomodando, tô tendo que segurar ela. É o momento histórico número 1, que é o Wildcat Game. A temporada é 2008, o Miami Dolphins estava com uma vitória e 2 derrotas. E aí o time olhou e falou, não tá funcionando esse ataque, o Chad Pennington até o quarterback razoável, mas a gente precisa fazer alguma coisa diferente, senão a temporada vai pro buraco. Especialmente porque com uma vitória e 2 derrotas, na semana 3, os Dolphins iriam para New England enfrentar o todo-poderoso New England Patriots de Bill Belichick, mas não de Tom Brady. O Brady machucou na semana 1, num hit do Bernard Pollard contra o Kansas City Chiefs, em casa também. E aí veio um dos momentos que o Bill Belichick ficou mais confuso na história da carreira do treinador dos Patriots. O Miami Dolphins rodou uma formação que era meio que nova, mas nem tanto.
Porque no college, vez ou outra, acontecia, e na NFL de muito antigamente tinha o snap direto para o running back. Basicamente, o Ronnie Brown e o Ricky Williams recebiam o snap direto do center e o Chad Pennington muitas vezes alinhado como wide receiver. E aí não dava para saber o que iria acontecer. Se ia ter movimentação, ia passar a bola, se o próprio running back iria para cima pelo meio da linha. E a defesa dos Patriots ficou totalmente atordoada. Os Dolphins venceram por 38-13 aquele jogo, enquanto o Bill Belichick derretia no calor de Boston na sideline. Ronnie Brown teve 116 jardas, com 6.6 por tentativa e 4 touchdowns. Rick Williams teve 98 jardas e 6.1 por tentativa. Um fato pouco mencionado que a defesa dos Dolphins fez um bom trabalho naquela partida. O Matt Castle, que era o reserva no início da temporada e substituiu o Brady naquela temporada de 2008, teve só 131 jardas. E o curioso é que essa derrota foi fator determinante aí nos rumos da divisão. Os Dolphins venceram a divisão, acabariam perdendo o jogo de wild card contra os Ravens, e os Patriots não foram para os playoffs. E, no confronto direto, teve um empate. Se New England tivesse vencido aquela partida para a qual era favorito, teria ido para os playoffs. Foi aí o último ano da era Belichick, até o Tom Brady sair, claro, que o New England Patriots não foi para a pós-temporada, e durante muito tempo o único ano que não venceu a divisão, 2008. O outro momento histórico é o Super Bowl 30. Pittsburgh Steelers e Dallas Cowboys foram os times que mais se enfrentaram na história em Super Bowl, e esse com certeza é o Super Bowl mais esquecido entre eles. Foi na temporada de 1995, portanto aí no início de 96, e foi o último respiro da dinastia do Dallas Cowboys, de Troy Aikman, Michael Irvin, Emmitt Smith, já sem o Jimmy Johnson, que teve uma treta com o Jerry Jones, e basicamente ainda era o time do Jimmy Johnson, né? E embora a gente tenha esses triplets, tenham esses três nomes muito fortes, a gente tinha uma defesa muito forte do Pittsburgh Steelers do outro lado, que em certa medida limitou o Emmitt Smith naquela partida. O Emmitt teve menos de 3 jardas por carregado, embora tenha anotado um touchdown importante. O fluxo da partida foi decidido pelo primeiro cornerback MVP da história do Super Bowl, o Larry Brown. Foi uma escolha de 12ª rodada, antes, né, de 95 o draft ia até mais longe. Ele teve 2 interceptações em cima do Neil O'Donnell, o quarterback dos Steelers, que era bem fraco, bem batata frita, diga-se, que teve 3 interceptações naquela partida. A primeira delas acontece no terceiro quarto, com o jogo 13-7 para os Cowboys, dá campo curto para Dallas, e aí o Emmitt Smith anota o touchdown. Dali para frente, foi uma questão de cozinhar a partida e ganhar o 5º Super Bowl aí, o Dallas Cowboys, sendo o segundo time a chegar a essa marca, e esse é o último título dos Cowboys, temporada de 1995. Agora chegou a hora. Palpites! Vamos que vamos. Bom, vamos lá. Palpites! Lembrando que quando eu falo quem é favorito, quem é zebra, se eu estou postando na zebra, é com base nos handicaps lá na KTO, tá? Então a gente usa isso como referência. Vamos começar então com Thursday Night Football e... do meio! Na verdade não, né? Não tem como ter empate. Quer dizer, até tem, mas é raro. Tampa Bay, a minha zebrinha número 1 aqui, pode colocar aí, André. A defesa dos Falcons teve até uma pressão boa em situações-chave nesse último jogo contra o New Orleans Saints, interceptação, por exemplo, mas ainda é uma das piores defesas da NFL pressionando o quarterback adversário, 22% nesses 4 primeiros jogos, e o Baker Mayfield com pocket limpo está fazendo uma grande partida. Também tenho minhas dúvidas sobre o jogo terrestre de Atlanta, que eu esperava muito mais nesse início, e ele não está entrando. Para vencer os Bucs, eu acho que isso vai ser necessário, e até por uma defesa agressiva do outro lado, e o Kirk Cousins sem muita mobilidade ainda na minha visão, contra essas blitzes do Todd Bowles, eu vou com os Bucs. Temos nossa primeira zebra aqui. New York Jets, Minnesota Vikings e Londres. O Aaron Rodgers é um excelente quarterback contra blitz, a gente sabe exatamente... Não vou usar esse argumento, porque não é qualquer blitz. Eu vou com o Minnesota Vikings aqui, independente dessa questão de blitz, etc. O fato é que a defesa como um todo está jogando muito bem, e eu não tenho absolutamente nenhuma confiança no jogo terrestre dos Jets depois desse início de temporada. Eu esperava também muito mais, e me aterrorizou ver o que eu vi na semana passada. A defesa dos Broncos é boa, a dos Vikings também, e os Jets fizeram um trabalho bem ruim em casa contra os Broncos. Viajando o Oceano Atlântico contra os Vikings de manhã, sei lá. Tem um fator de motivação bem grande aqui nesse jogo também, que é lei do ex para o Sam Darnold, que originalmente foi draftado e descartado, em certa medida, pelo New York Jets. Então eu acredito bastante nos Vikings 5-0 aqui. O Aaron Rodgers é profundamente talentoso, a gente tem aí um confronto mais favorável para o Garrett Wilson contra a secundária dos Vikings, mas o Rodgers, quando foi pressionado nesse ano, ele não foi bem, ao contrário do que acontecia até 2022, né? 2023 ele não jogou. Então essa defesa pressiona muito o quarterback, independente de blitz ou não, eu vou com os Vikings.
Carolina Panthers em Chicago, o jogo terrestre dos Bears acordou, eu acho que pode ser um fator muito importante nessa partida. Eu vou com Chicago aqui, até porque os Bears estão jogando bem melhor em casa, com sua defesa também, e o Andy Dalton ainda é um quarterback propenso a turnovers, essa defesa rouba muito a bola do adversário e joga muito, muito bem em casa, até melhor em casa do que fora, de maneira determinante. Tá? E a defesa dos Panthers é muito ruim, acho que pode ser um jogo maiúsculo do Caleb Williams. Eu vou com o Bearzão. Miami Dolphins em New England. Tem mais zebrinha aqui. Essa linha vai flutuar bastante, tá? Neste momento que eu olhei na KTO, os Patriots são zebra, mas zebra por meio ponto. Então é uma zebra diet. Uma zebrinha sem essa barriguinha fofinha que você tem. Então, com isso, tomem isso com cautela, ser zebra ou não nesse caso, tá? Porque pode mudar na hora que vocês entrarem lá e darem uma olhada. O Miami Dolphins deve correr bastante com a bola, até por, de novo, ter o Tyler Huntley. E se tem uma coisa boa ainda nesse time dos Patriots é a defesa terrestre. Do outro lado, o Jalen Phillips está machucado, o Bradley Chubb está fora. Não sei se tem muito elemento para pressionar o Jacoby Brissett, que é o fundamental para ter um trabalho bom aí contra o ataque dos Patriots. Em jogo apertado, o Ramondre Stevenson deve correr bem com a bola. Eu acho que New England, em casa, deve vencer essa partida. Baltimore em Cincinnati, a defesa terrestre dos Bengals é uma calamidade pública. E a gente tem do outro lado... É sério, a defesa civil de Cincinnati tem que fazer alguma coisa. E do outro lado a gente tem aí o Derrick Henry e o Lamar Jackson correndo com a bola. O jogo é em Cincinnati, o Joe Burrow é talentoso. Tem como colocar ponto nesse placar? Tem, mas o momento de Baltimore é melhor e eu acho que o time de Baltimore é melhor. Para além dos quarterbacks, o time de Baltimore é melhor. Então, por conta disso, especialmente defesa terrestre e também até a secundária, eu vou com os Ravens nesse jogo. Indianapolis e Jacksonville, a gente tem o Anthony Richardson machucado e também o Jonathan Taylor. E isso me faz ir em Indianapolis, só que não. Eu vou com o Jacksonville Jaguars. Pode colocar aí a primeira vitória dos Jaguars na temporada. O jogo é em Jacksonville. A secundária dos Colts é um problema. Já foi no ano passado, acho que continua sendo. E esse corpo de recebedores do Jacksonville, na minha visão, tem tudo para conseguir fazer um bom trabalho contra ela. Olho no Travis Etienne, tá? Porque a defesa dos Colts até que faz um bom trabalho contra a corrida. E vai ser importante que ele tenha um bom jogo para dar terceiras descidas curtas para o Trevor Lawrence, que está numa fase ruim. Cleveland Browns em Washington, eu vou com o Washington Commanders, porque a defesa terrestre de Cleveland não está jogando bem como eu esperava, e o jogo terrestre dos Commanders é uma gratíssima surpresa. Olho nisso. Outra coisa, qual é a fraqueza do Washington Commanders nesse momento na defesa? É a secundária. O Deshaun Watson consegue explorar isso? Na minha visão, não. Eu vou com o J.D. Daniels aqui quente em casa, a torcida deve lotar o estádio. É um momento completamente diferente para os Commanders, o melhor momento em muito tempo, e eu sou mais os Commanders aqui, tá? Lembrando que também tem lesão aí em Cleveland, Nick Chubb não deve voltar ainda, pelo que eu li, e o Jedrick Wills e o Conklin estão machucados, então não estão 100%, mesmo que vão para o jogo. Las Vegas Raiders e Denver Broncos, eu vou com o Denvão da massa aqui, hein? Las Vegas Raiders com Gardner Minshew contra esse front, Cooper e o Allen estão pressionando muito o quarterback adversário, e o Patrick Surtain, se jogar o Davante Adams, provavelmente vai fazer um grande trabalho contra ele, sobram menos opções aí no ataque aéreo de Las Vegas. Eu vou com os Broncos. Defesa terrestre tá bem, né? E o ataque terrestre de Denver, que tá mal, eu acho que deve ter um grande dia contra aí os Raiders, que até defenderam bem a corrida na semana passada, mas tem isso tudo. E conta o aspecto psicológico. Nesse momento, por mais que a gente possa tecer críticas ao Sean Payton na administração dele em Denver, o Sean Payton é muito mais adulto do que o Antonio Pierce está sendo nos Raiders. Davante Adams pediu para ser trocado. Como está esse vestiário? Só Deus sabe. Então eu vou com os Broncos aqui, eu não consigo apostar nos Raiders. Vale lembrar que o Max Crosby não está 100%, isso é fator importante contra o Bo Nix. Arizona e São Francisco, a defesa dos Cardinals é uma das mais fracas da temporada. Eu sei que o time de São Francisco tem muitas lesões, mas quem joga, joga o suficiente. O Mason, Jennings, o Ayuk precisa aparecer um pouco mais, George Kittle voltou, anotou touchdown, e principalmente o Brock Purdy. Acho que o Brock Purdy vai ter uma grande partida contra essa defesa de Arizona, que pressiona muito pouco o quarterback. Eu vou com o São Francisco, eu acho que o São Francisco ganha até por mais de uma posse. New York Giants e Seattle Seahawks, eu quase quis ir com ela, mas existe uma estimativa boa de que em Osso, Boyemafe, toda essa galera volte. Então, em meio a isso, Daniel Jones pressionado contra a defesa do McDonald, que faz muito disfarce, eu vou ter muita dificuldade de apostar nos Giants fora de casa nesse cenário. Vamos com o Seattle Seahawks aqui, até porque a secundária dos Giants eu não acho que faz um trabalho bom nessa temporada, para ser muito sincero. E tem o DK Metcalf, tem o Smith-Njigba melhor utilizado no meio do campo. Eu vou com o Seahawks em casa. Green Bay e Los Angeles, Cooper Kupp segue fora, Puka Nacua também segue fora. E do outro lado tem uma semana a mais de saúde para o Jordan Love de secar essa defesa dos Rams, que eu acho um pouco uma decepção nesse início de temporada, né? Lembrando que o Ray Morris saiu, né, coordenador defensivo, tá o neto do Don Shula lá como coordenador defensivo dos Rams. Eu vou com o pecão do povo aqui, tá?
Não é zebra, inclusive, os Packers são favoritos fora de casa por poucos pontos, mas são. E eu realmente acho que essa defesa de Green Bay também deu uma melhorada nessa temporada. Tá? Olho no Stafford que está tendo que fazer chover aí. A defesa terrestre também melhorou. Temos times de folga nessa semana, então temos menos palpites. Vamos para... faltou um jogo aqui do almoço, perdão, do primeiro horário. Houston em Buffalo. E eu vou aparecer! Exatamente, vamos com ela, com a zebrinha. Também é outra linha que deve flutuar bastante, tá? Trevor Bernard deve voltar nessa semana, deve jogar nessa semana, perdão. E com isso eu vou com o Buffalo Bills aqui, até porque o corpo de running backs dos Texans não está saudável. O Pierce e o Joe Mixon estão machucados. Cam Akers, eu acho que contra essa defesa de Buffalo fora de casa não vai ser o suficiente. Ponto importante. E foi assim que os Bills perderam o último jogo, né? A defesa terrestre. E acho que não tem material humano em Houston para isso. Temos dois quarterbacks muito talentosos dos dois lados, isso é evidente. Mas o Josh Allen, depois de uma derrota jogando em casa, feeling aqui, tá? Eu vou com os Bills, que por enquanto são zebra nesse jogo. Curioso os Bills zebra, né? Mas essa linha vai flutuar bastante ao longo da semana. Por fim, os prime times. Dallas bastante desfalcado, né? Tem lesão aí o DeMarcus Lawrence e o Micah Parsons. O Justin Fields deve ter pockets limpos. E o ponto negativo do ataque dos Steelers são os running backs correndo com a bola. A gente tem uma defesa ainda mais frágil contra o jogo terrestre, aí com esses problemas de lesão no front para essa próxima partida. E por incrível que pareça, os Steelers não são zebra nesse jogo, tá? No ano passado seriam. Os Steelers em casa, eu vou com eles. E a gente pode ver um trabalho interessante do Justin Fields nessa partida. E tem TJ Watt contra Dak Prescott. Nesse duelo eu sou mais TJ Watt. E por fim, para terminar, em grande estilo... eu vou aparecer! É isso, eu vou com o New Orleans, hein? Eu devo ser uma das poucas pessoas que vai apostar no Saints nessa segunda-feira no Monday Night Football. A defesa dos Chiefs tem um pouquinho de problema contra o play action. No passado foi um pouco assim também, até porque é uma defesa agressiva do Spanuolo. Esse pode ser um predicado importante do ataque dos Saints. Corridas para fora dos tackles, olho nisso também com o Alvin Kamara. Eu acho que vai acabar entrando. E o grande ponto é, sem o Rashee Rice, a gente deve ter um volume maior do Travis Kelce. New Orleans tem o Demarius Davis para patrulhar aquele meio de campo. Ele não está saudável, está questionável, mas acho que ele vai para o jogo nesse próximo dia 6 ou 7, sei lá que dia que é segunda-feira. É isso, meu povo! Ó, seguinte, sábado é meu aniversário. Se você quiser me presentear, assina o Like Plus, venham com a gente. Fizemos todo o estrago que podíamos e tem muito vídeo para vocês, tá? Tem 5 times possíveis para Davante Adams, tem troféu Peyton Manning, tem troféu Mac Jones, tem vídeos dissecando vários jogos. Vamos que vamos aí. Obrigado a todo mundo que está junto com a gente. E neste próximo sábado eu faço 29 anos, idade com a qual eu continuarei pelos próximos 6 anos mais ou menos. Eu vou mentir para as pessoas. Infelizmente tem o Google, né? E aí não vai ser muito difícil encontrar a minha idade, 33. É isso, idade de Jesus Cristo. Um beijo carinhoso para todos vocês e a gente volta com mais em breve. Bye bye. Se inscrevam aqui, tá? Se inscrevam e assinem o Like Plus. Bye bye. Tchau.